Resposta ao Supremo Tribunal Federal, 7 tribunais de justiça negaram irregularidades no pagamento de verbas acima do teto do funcionalismo público. Segundo as cortes, os valores mais elevados foram pagos em situações excepcionais, como aposentadorias, férias acumuladas e verbas indenizatórias previstas na legislação. As explicações foram encaminhadas aos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, também ministro Gilmar Mendes, depois do Supremo determinar esclarecimentos sobre o pagamento acima do teto. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal informou que o maior pagamento de R$ 448 mil foi feito a uma magistrada aposentada por indenização de férias acumuladas. Até o momento, apenas o Tribunal de Justiça de Goiás ainda não apresentou esclarecimentos ao STF. Alexandre, essa eterna discussão aí sobre o pagamento dos penduricalhos que ultrapassam o teto constitucional. Não pode ter cidadão de primeira classe e cidadão de segunda classe. Os que pagam impostos, trabalham na iniciativa privada são de segunda classe. Têm menos férias, são aposentados, mas não têm férias acumuladas. Olha, não se dão conta disso. Eu não chamaria Brasília, eu estou aqui há mais de 50 anos, de Ilha da Fantasia, porque Brasília não é só o setor público. Brasília tem muito setor privado, que vive em função do setor público também. Mas essas coisas, infelizmente, eu pego a Constituição e leio o que está escrito. O artigo 37, a linha 11, diz que a remuneração é limitada, né, ao que ganha um ministro do Supremo, 46 mil. Né, e diz que as vantagens estão incluídas nisso, as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, e recebidas cumulativamente ou não. O limite é 46 mil e uns quebrados. Então não vale mais a Constituição. Você disse que eu ia pegar a Constituição, pois é. Hoje é 10 de julho. Ontem os paulistas comemoraram a Revolução Constitucionalista. Um país não pode viver sem Constituição. E não adianta ser o Vargas, que não aceitou o resultado da eleição em que venceu o Júlio Prestes e derruba o Washington Luiz e governa sem Constituição, porque foi o poder oriundo de uma revolução. Acabaram os paulistas conseguindo a polaca de 1934, mas Getúlio depois cortou, fez o Estado Novo. Eu estou contando o passado para a gente comparar o passado com o presente. Aí o presente, que conhece o passado, fica mais esperto e simplesmente não dá bola para a Constituição. É como se o Getúlio tivesse suprimido a Constituição, mas não tivesse contado para ninguém. Então, quando a gente dá uma olhadinha, eu estava vendo aqui o livro de um juiz, por exemplo. Aqui, a base disso aqui é o devido processo legal. É outra coisa que a gente tem visto aqui que não é seguido. É uma chave da Constituição. Outra chave é o artigo 5º, é o mais importante de todos, em que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Está cheio de lei aí fazendo a distinção, dando privilégio por causa de uma distinção qualquer. E a outra questão é essa distinção. Quem entra no serviço público, o sonho do brasileiro, né, cultura brasileira, fazer concurso público, e aí está solto, não precisa. Pode ser excelente funcionário, com a eficiência exigida pelo artigo 37 da Constituição, né, ou pode não ter eficiência alguma e vai continuar lá. Felizmente, agora, pelo menos, a aposentadoria não é garantida mais. Se o sujeito foi demitido por vender sentença, não vai ficar recebendo aposentadoria o resto da vida. Mas são coisas que a alienação do público permite que aconteça. Porque se afastam, não é comigo, é com você, sim, é com o dinheiro do seu imposto. Você trabalhou para pagar esse imposto, você talvez não saiba que pagou,
mas na hora de comprar a mercadoria você pagou embutido lá, às vezes até mais de 50% de imposto. Então é isso. Isso é cidadania. A nação não é deles. A nação é do povo. O Estado brasileiro existe porque primeiro existe o povo brasileiro. E o Estado foi feito para servir ao povo. Eu estava lembrando, só para fazer um adendo, né? Quando apareceram as reportagens sobre a pecuária, Mato Grosso, foi graças à pata do boi que nós passamos por cima da linha de Tordesilhas e somos um país continente. E é graças ao maxilar dos bovinos que comem o pasto que não há incêndios. Onde não tem bovino, há incêndio, sim, porque o pasto cresce, fica seco e qualquer fagulha provoca incêndio. Meu Deus, mas o gramscismo tratou de já tirar a bandeira das escolas, o hino, e tirar da cabeça das pessoas a vontade de ser cidadão. É mais cômodo você deixar que eles façam o que quiserem com o dinheiro dos seus impostos.